Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um podcast Mais Que Abençoado. Você que está nos vendo pelo YouTube ou está nos ouvindo pelo Spotify, sejam todos muito bem-vindos a mais essa semana. Estou aqui com o meu amigo, companheiro, Pastor Oca, show de bola. É isso aí, tamo junto. Muito bom. E hoje a gente está com convidados especiais, Alex e Tabita. Alex e Tabita são pessoas que moram no nosso coração. Conheço eles desde jovenzinhos, adolescentes, e eles têm uma história super top para compartilhar com a gente. Quero dar boas-vindas, obrigado por vocês estarem conosco, mas vou deixar que vocês mesmos se apresentem e compartilhem um pouco sobre a história de vocês, mas a história a gente vai falar daqui um pouco. Deem uma apresentada inicial para a gente dar início a esse podcast. Legal, vamos lá. Bom, como o pastor falou, nos conhece desde jovenzinhos e, de fato, a gente brinca que está aqui na Vida Plena desde quando a Vida Plena não era Vida Plena, né? Quando começou tudo antes lá na Quadrangular, e a gente acompanha a casa aqui. Então, é uma honra para nós estarmos aqui, né, nesse lugar com vocês. É muito bacana poder compartilhar um pouco da palavra, um pouco desse tema que mexe muito conosco, né? E, bom, meu nome é Alexandro, na verdade, todo mundo me chama de Alex, a gente está sempre envolvido com pré-adolescentes e adolescentes aí da igreja, então se vocês verem um baixinho, a gente vai estar perto. Eu trabalho na área financeira já há um bom tempo, essa é a minha carreira, né? Eu tenho construído isso e, bom, estou muito realizado com isso, né? Conta um pouco de você agora, amor. Então, oi todo mundo, meu nome é Tabita, mais conhecida como Tabi, né? Eu tenho 28 anos, casada com o Alex, somos casados aí vai fazer 7 anos, né? Mas estamos juntos há 12, então é uma caminhada bem gostosa, longa. É verdade. E eu, no momento, não estou trabalhando, né? Eu estou fora do mercado de trabalho, mas estou estudando para voltar aí de uma forma bem legal. Show de bola. Puxa, que coisa boa ter vocês aqui, gente. Até porque 12 anos juntos, 7 de casado, tem história para contar aí, bastante. né? Vai ser bom demais. Bem-vindo, Pastor Oca, de novo. Mais um aqui, a gente junto. Mais um aí. E olha só, gente, não esqueça, né? Já tem outros episódios aí. Se você perdeu algum, por favor, volta lá, assista, escuta lá no Spotify, vai ser bom demais. E para você que está com a gente aí pelo YouTube, esse é o livro, tá? Dessa série de podcasts, Mais Que Abençoado, vai te abençoar muito, então aproveita para se aprofundar um pouquinho mais. Tem alguns jovens já perguntando para mim sobre o livro e daquilo que está ouvindo, o quanto isso está edificando eles, então eu creio que realmente está sendo um romper para muitas pessoas esse tempo que a gente está tendo. Como aí. foi a primeira série de Uma Vida Mais Que Abençoada, eu creio que esse tempo que a gente vai estar compartilhando sobre Mais Que Abençoado vão ser chaves sensacionais para uma nova história, né? Exatamente, Oca? Até porque cada podcast ele traz, na verdade, uma coisa muito prática, né? Daquilo que a gente pode acrescentar no nosso dia a dia, da vida, as histórias, os testemunhos que estão chegando aqui são maravilhosos. Então vamos quebrar tudo hoje. Alex, Tabi, vamos lá. Hoje o tema que a gente vai tratar aqui é humildemente grato e não terrivelmente ingrato. Vocês sabem que a gratidão é algo que ela destrava situações, ela rompe com estratégias do inimigo e ela também libera os céus. A gratidão ela faz com que a gente prepare o terreno para a grande colheita. Quando a gente percebe que um coração grato ele se torna mais pronto para receber, abençoar, multiplicar e de alguma forma superabundar, o coração ingrato, ele também faz isso. Ele prende, ele segura, ele retém, ele faz com que um espírito de miséria, uma mentalidade de pobreza se estabeleça. E muitas vezes isso acontece porque as pessoas não entendem o processo da jornada. Eles acabam sendo ingratos porque não entendem o processo de Deus. E talvez até por não planejarem as suas próprias coisas, a maioria dos ingratos é porque não perceberam que eles mesmos se enfiaram em alguns buracos financeiros, em algumas situações desastrosas financeiras e de repente eles começam a ser ingratos para com Deus, quando na verdade eles deviam reavaliar sua própria postura.
É fato que 2 jovens como vocês, que já têm uma experiência, 7 anos de casados, né? Mas a gente queria ouvir um pouquinho da história de vocês nessa jornada de gratidão e de batalhar com a ingratidão, porque, gente, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, vocês vão perceber que na história deles tem muito de todos nós. E eu acho que isso que é legal da gente ver que Deus faz, não importa se você já tem uma experiência de 30 anos de casados ou o começo de uma nova história, né? Vocês vão ser muito inspirados pela história do Alex e da Tabita. Conta um pouquinho pra gente. Amém. Acho que é muito legal dizer que somos mortais, como dizem, né? Então a gente realmente construiu tudo junto, né? Nós juntamos nossas escovas de dente e fomos construindo nossa vida junto. E o legal é que nesses 7 anos a gente já construiu muita coisa, mas tem um horizonte muito legal pela frente, sabe? Deus tem nos mostrado, né? Através de movimentos que Ele faz no invisível para nós, que tem um horizonte muito legal ainda para nossa vida. O que vale ressaltar aqui é que nós nos planejamos muito para nos casarmos, né? Então, nós estávamos namorando e decidimos, vamos nos casar. Isso foi 2 anos antes, mais ou menos, amor? 2 anos, aham. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês antes de eu continuar essa história. Você principalmente, Alex, sempre foi esse cara estruturado, esse cara mais técnico, porque a gente tava até falando antes, né? Porque, gente, pra você que não conhecia o Alex era considerado aqui o cara não era do Crepúsculo, como que era, Alex? O Jacob. O Jacob, do que era mesmo? Do Crepúsculo. Do Crepúsculo. Era o Jacob do Crepúsculo. Então, Famoso. Ele era o famoso Jacob do Crepúsculo. Pois é. E até a gente falou que a ideia da tua postura externa não é de um cara técnico, planejador, gente. E o Alex é um dos caras que mais entende de planilha na face da Terra. Que isso. Eu não sei se tem alguém tão bom para planilhar coisas, para entender de orçamento, para trabalhar a questão estruturada, tanto que o cara bem sucedido na área financeira, né? Agora, pensa nisso, Alex. Você sempre foi assim, porque você disse, a gente começou a se planejar. Quando eu penso no Alex planejando, eu já penso aquele monte de planilha, porque o Alex tem planilha pra tudo nessa vida, gente. É verdade. Dá até Não raiva, às nego. vezes. Não é? Que isso, né, Tavi? Meu Deus, tudo. Vamos planejar um Volts, vamos pra planilha. Qualquer coisa. Qualquer planilha. coisa. Tudo, não até a tem por leitura que não. bíblica, né? Tudo é pra planilha. É verdade. Estudos bíblicos, tudo na planilha, mas sempre fui, né? Um pouco do meu perfil, assim, do meu temperamento, ser um cara mais pé no chão, conservador, e isso leva você a querer aprender como se planejar, como se controlar, né? Eu devo isso muito aos meus pais, desde cedo eles me ensinaram a mexer no Excel. Então, quando eu era pré-adolescente, um Volts, né? Meus pais, eles já me ensinavam a mexer no computador, no Excel, e eu já brincava nisso, sem saber Dia das todo o Crianças, você potencial ganhou uma daquilo. planilha. Pois é, tem um ábaco, né? Então, isso vem desde a minha adolescência, né? Quando eu entrei para trabalhar e comecei a aprender a me portar dentro de uma empresa e tudo mais, eu já tinha muito isso dentro de mim, essa questão de me controlar. E quando eu falo assim, a gente se planejou, foi bem isso, né, amor? Puxa, primeira coisa, acho que eu criei uma planilha, casamento, né? Fica a dica. E a partir dali a gente começou a tomar decisões em cima desse planejamento. Isso que é o bom de se planejar, né? Porque você toma decisões mais acertadas, você praticamente esquenta menos a cabeça, porque problemas a gente teve, né? Todo mundo tem, e não tem como você seguir um planejamento à risca, mas você evita muita dor de cabeça, evita muito tropeço, né? Simplesmente por colocar as coisas à vista. Então, foi como a gente tentou fazer e tem dado muito certo. Recebemos muitos milagres de Deus, né? Mesmo Sim. no meio desse tempo, mesmo se planejando e tudo, Deus fez coisas bem especiais, assim, e é legal que nós temos essa planilha até hoje. E às vezes a gente olha e pensa, nossa, é tão legal ver, assim... É até um testemunho, né, daquilo que Deus fez, né? Agora, muito legal. o que é tremendo em toda essa história é que muitos casais começam errado. Muitos com uma gana de querer casar, querer estar junto. E é claro, os milagres vêm, a gente tem histórias que são de inspiração, porque você vê Deus agindo mesmo no meio do caos de decisões, porque cada um tem também a sua história para experimentar em Deus, né? Mas vocês, diante de toda essa construção,
namoro, se preparar pro casamento. Vocês, então, entram pro casamento com a vida quase que sob total controle. Isso, nós planejamos, né, não só financeiramente, como a tempo também. Nós já estávamos há um tempo namorando e sempre vem aquela coisa, vamos casar, mas nós ainda estávamos numa idade de faculdade, de outras prioridades, né, dentro da nossa vida. Então, nós decidimos primeiro fazer a faculdade, ele terminou a dele, eu terminei a minha, e dentro disso já encaixamos um casamento pós-faculdade para ficar um pouco mais fácil, no financeiro, quanto à atenção do casamento, quanto a tantas coisas, né? A gente tentou, e nós tentamos até hoje, até com planejamento de filhos e tal, a gente sempre pensa, não, vamos uma coisa de cada vez, né? Vamos tentar fazer o mais planejado possível para tudo dar certo. Ou seja, o casal planejamento aqui, hein? Total. Então, tudo deu certo. Graças a Deus. Tudo deu certo. Graças a Deus, Deus tem cuidado, Deus tem abençoado. Eu acho que do que a gente tem lido nesse livro, né, estamos sendo abençoados por ele, por toda essa série, fala muito sobre mordomia, e eu vejo que tem um pouco disso, né? Deus, ele nos deu recursos limitados, como, né, a grande maioria tem recursos limitados para os nossos sonhos, mas a gente tentou fazer o melhor com eles, né? Então, puxa, dentro dos nossos recursos, qual o melhor tempo para fazer isso? Tanto que, quando a Tabi comenta que a gente viveu milagres no casamento, fizemos todo um planejamento. Falar, puxa, vamos comprar o nosso apartamento. 2 anos antes de casar, a gente já deu entrada no apartamento, ele ia ficar pronto no ano do casamento, né? Tava tudo planejado. Com isso, não ia dar para pagar uma festa de casamento. Porque a planilha já mostrava aquilo. Não dá, amor. Não adianta a gente querer, porque não cabe dentro do nosso orçamento. Vamos escolher fazer uma viagem? Vamos. Então, escolhemos fazer uma viagem de lua de mel. Com isso, ganhamos todo o casamento. Então, são coisas assim que a gente vê que Deus, ele honra a forma com que você cuida do que ele te dá, sabe? A forma com que ele cuida literalmente daquilo você que receber os talentos e você administrar bem e o Senhor te colocar sobre mais. Porque é isso que vocês fizeram. Vocês receberam algo, perceberam, não, ainda que a gente queira uma festa, não cabe no orçamento. Se a gente fizer, a gente vai entrar numa situação, e a maioria faz o quê? A gente vai dar um jeito. Já entra no casamento com dívidas, daí fica um pouco mais difícil. Fica um pouco mais difícil, né? E isso dá muito trabalho, porque assim, se a gente for olhar hoje para um jovem, né, vamos pensar assim, você que não casou ainda, tá pensando, né, ou já encontrou alguém, um livro como esse, ele te ajuda a pensar na vida, na verdade, e analisar várias coisas. Puxa, eu preciso melhorar nisso. Será que eu cuido do meu orçamento? Porque até hoje eu não precisava, né? Eu gastava, eu me preocupava só com a minha pessoa mesmo. Agora não, eu preciso mudar. Até porque nem todo mundo tiveram pais que colocaram na frente do Excel. Não. Entendeu? Talvez seja a maioria não faz isso. Não, exatamente. Então, com isso, acaba que a maioria não tem um senso já próprio de tomar essa decisão. A maioria precisa de mentores, de gente que possa ajudar nesse aspecto. Isso, no meu casamento, eu vejo assim, eu sou o contrário de vocês, né? A minha história, eu e a Ju, a gente resolveu casar, né? Estávamos decididos, 2 anos de namoro, mas a gente foi casar, pensando em recurso financeiro, foi pela fé. E na época, né, talvez alguns nem saibam o que é isso, mas foi no cheque, né? Então, a gente ficou 1 ano pagando o casamento, que foi feito, festa e tudo mais. E isso, pro início do casamento, é muito ruim, porque você tem que estar administrando, na verdade, até mesmo crises dentro do seu lar. Por quê? Porque você não se programou bem para as coisas. Então, o quanto é importante essa programação. Podia ter te conhecido antes, né, Alex? Não, olha, eu tô achando que esse podcast está muito atrasado, viu? Até porque eu fiquei pensando na minha história. Porque eu e a Naine pensamos assim, vamos fazer tudo direitinho. Como vocês, vamos fazer tudo direitinho. E a Naine é a pessoa da planilha. Na época, era a pessoa do caderno. Né, colocava tudo na ponta do lápis. Não dava para fazer o que a gente pensava em fazer. Fizemos o quê? Adicional de renda. Íamos para Brusque, que é uma cidade aqui próxima, para comprar roupa, para vender roupa, e passamos vendendo roupa para poder ter um casamento, uma festa e terminar a construção da nossa casa. O fato é que isso é uma curiosidade, porque meu sogro pegou e
publicamente, meu sogro é pastor, para quem não sabe, no culto de domingo, falou, gente, minha filha está se casando, quero convidar todos vocês para a festa do casamento. E ele convidou todo mundo para a festa do casamento, pasmem. Chega no dia, a gente não tinha ideia de quantas pessoas iam. Meu Deus. Só sei que nós tivemos 405 convidados na churrascaria do nosso casamento. Uau. Meu Deus. Resultado disso, checão no final. Cheque. Né? Sempre cheque. nessa Sempre época. cheque. Ainda bem que foi ele que pagou a festa. Mas depois foi um desafio coordenar tudo isso. E eu vou dizer, pensa, até para você convidar alguém pro teu casamento, tem que ter planejamento. É verdade. Não é? Porque hoje você sabe, você vai cortando amigo, depois o amigo mais próximo, e você acaba criando inimizades numa festa de casamento. Então, o planejamento é muito importante. E daí, conta mais, compartilha qual foi a jornada de vocês. O legal disso tudo é que, no fim, mesmo planejando tudo, a gente, investiu, separou uma grana para comprar um apartamento, para que quando a gente se casasse, a gente já tivesse um lugar para chegar e morar, né? Vocês foram para Lua de Mel, foram para onde? Fomos para Cancún. Foram para Cancún. Daí, quando voltam de Cancún, pro apartamento novo daí. Essa era a ideia, né? Voltar para o apartamento novo. Era o mas sonho, né? não foi assim que as coisas aconteceram. Então, por mais que a gente tenha se planejado nesse sentido, o apartamento simplesmente não foi construído. Né? Um apartamento que levaria 2 anos para ser construído, foi construído esse ano. A gente comprou em 2012, então fazem 9 anos. Depois o apartamento foi construído, né? Uau. Então, mesmo a gente se planejando, algumas coisas saíam do planejamento. E no meio de tudo isso, né, algo que, enfim, Deus nos foi dando graça mesmo, né? A gente, felizmente, nunca se afastou da igreja, né? Nunca se afastou de boas companhias, e isso foi gerando bons conselhos para nós também. E tratando o assunto de gratidão, sabe, Alex? Como é esperar? Porque muitas pessoas, quando o primeiro impasse chega, a primeira porta fechada, a primeira crise no casamento, porque eu fico imaginando vocês dois tendo tudo planejado, investiram anos da vida de vocês pagando um apartamento para se casarem, irem para o apartamento de vocês, e de repente vocês chegam, porque eu me lembro, vocês foram fiéis, vocês casaram direitinho, como diz né, o padrão cristão, e de repente agora você volta de uma lua de mel, que é o presente de Deus, presente da festa e tudo mais, e de repente vocês entram numa situação em que vocês podem gerar ingratidão, né? Porque a ingratidão gera murmuração, gera reclamação, gera todo tipo de desfeita para com a obra do Criador, e de repente agora vocês têm que escolher a gratidão, que é aceitar os planos de Deus e se colocar numa postura de confiar, ou a ingratidão. Como que foi essa jornada para vocês? Quer falar um pouco, amor, de como da nossa primeira casa? Acho que ali a gente tinha muito para reclamar, mas bem no fim foi uma bênção, né? É porque assim, aquela coisa, né, do começo de casamento, então a gente tava, aí nós assim, alguns falam mal, alguns falam bem, mas para nós o primeiro ano de casamento foi bênção, apesar das coisas foi um ano bem gostoso. E nós começamos, assim, daquele jeito, sem nada. Era eu, Alex e um colchão de casal, que ainda deu problema quando nós casamos. Mas, enfim, essa é uma outra história. Essa não é uma história pra contar aqui, né? O colchão de casal que deu problema. Não mas é porque Estourou assim, que ele as malas. sujou e a gente nem morava na casa. Deu uma infiltração lá. No apartamento. A molhou única coisa que a tudo. gente tinha era um colchão de casal, enfim. e molhou inteiramente. Nós, então, entramos na casa sem, né, nada e tudo, mas tudo era novidade, então era aquela coisa gostosa. Então, o nosso sofá era a minha cama de solteiro. O nosso rack ali, o painel da sala, era uma caixa de papelão. E com aquela caixa de papelão nós ficamos aí uns 6 meses. E era aquela coisa assim, tudo novidade, tudo gostoso, mas é porque outras coisas estavam organizadas, né? Eu acredito que num casamento que já começa com filhos, que já começam com algumas coisas, outros problemas vêm que acabam deixando um pouquinho mais complicado. A gente tem outras coisas para engolir, assim. Então, a gente pensava sempre, não, tá tudo bem, logo vai mudar e tudo. E quando nós pegamos esse apartamento e tudo para
pra pegar ele, pra morar nele e tudo, sempre era aquela coisa, mais 6 meses. Aquela coisa, né, de entrega de planta, né? Mais 6 meses, daí não ficou pronto. Mais 6 meses, não ficou pronto. Mas nós sempre, não, beleza, vai ter. Então planejávamos e sonhávamos com a casa e tudo. E aquilo Não saía do papel. Não saía do papel. Nem do tijolo, né? Não Exatamente. Mas amém, Deus foi tratando, eu acho que um pouco disso, porque eu como mulher, eu tinha um sonho, né, da minha cozinha, da minha sala, aquela coisa toda que acho que mulher é um pouco que sonha mais com isso. Mas nisso Deus já foi tratando de, olha, não, né, tenha mais paciência, aquilo, né, Deus tem o melhor para sua vida Reclamou e tudo. Olha, pastor, eu não sou uma pessoa de muito reclamar, assim, sabe? Eu gosto sempre de... É da minha personalidade isso, de gostar de sempre ver o lado bom das coisas. Sempre ver o copo meio cheio. Só que você acaba se decepcionando, na verdade, porque você cria um sonho. O sonho pra mulher não é só o casamento, mas o depois do casamento, né? As coisas, os móveis e tudo, as escolhas que você faz. E eu meio que me decepcionei, assim, mas eu nunca fui de murmurar, de reclamar. Porque, como eu falei, aquele primeiro ano de casamento pra nós foi tudo novidade, foi tudo gostoso. Mas, então, nós ficamos 3 meses morando de favor, né? Com o apartamento de um amigo do meu pai. E aquilo pra nós, assim, foi um pouco constrangedor e tal. Mas a gente, não, tá chegando daqui 6 meses o nosso apartamento. Então, tudo bem. Aí, não vai chegar. Vamos morar de favor em outra casa. Porque acabou que aquele apartamento só nos deixou ficar 3 meses. Moramos atrás de uma igreja durante, acho que um ano e meio, 2 anos. Atrás de uma igreja, ninguém merece isso, meu pai amado. Que era da família do Alex, hein? Então Sim, era exatamente. loucura. E era uma casa que a casa dividia-se com o ministério infantil da igreja. Então não era uma casa toda para nós, né? Mas, puxa, né, tudo isso ainda assim a gente falava... nós que bom que conseguimos, nós né? pensávamos no lado bom, assim, porque era uma casa que ele era num pedaço, né, do terreno da igreja, e no outro lado tinha um salão de festas gigantesco, assim, que era do tamanho da casa, não que era muito grande, mas era um salão de festas gostoso, e que os nossos amigos iam, a família ia, e a gente, nossa, se sentia bem em receber as pessoas na nossa casa, então a gente tentava ver o lado bom da história, por mais difícil que seja, não era uma coisa que 1000 maravilhas, mas nós tentávamos mudar o nosso olhar para, puxa, que ruim tá aqui, para, nossa, olha que legal essa casa com um espaço legal e tudo, então... Segura, traz uma igreja. Traz uma igreja, ninguém rouba. Até porque acho que um desafio dentro de tudo isso acaba sendo o quê? Provavelmente vocês tiveram outros amigos que casaram nesse período. Sim. E quando você vê acontecendo na vida dos outros, né? Parece que, nossa, mas parece que para eles está dando tão certo, as coisas estão indo mais rápido e a gente está aqui. Às vezes parece que patinando. Eu lembro quando estava para comprar uma casa e eu já estava há 1 ano orando, procurando. Aí eu já estava com a planilha de Excel, né? Fazendo a coisa certa. Mas um amigo meu, ele foi, em 1 mês... Ele começou a procurar, ele encontrou, comprou. Eu fiquei decepcionado nessa época com Deus, que eu falei assim, poxa, mas o que está acontecendo? Essa pessoa foi, ela encontrou, e a gente é tentado a entrar nesse lugar de reclamar e até questionar a Deus, porque eu estou sendo fiel, eu estou aqui, Senhor, o que está acontecendo? Mas você entender o tempo de todas as coisas, é muito lindo ver isso. Porque vocês souberam guardar o coração de vocês, né? Em tudo isso. E nós nos concentrávamos em outras coisas, né? Então, tudo isso estava acontecendo, essa, né, loucura toda de casa e tal. Mas nós estávamos focados tanto no nosso ministério, que daí nós já começamos no Volts e tudo, logo em seguida que nós Volts, casamos. para quem não sabe, é o nosso ministério de pré-adolescentes, né? Isso, de 10 a 12 anos. E foi no primeiro ano de casado que nós recebemos o convite para trabalhar dentro do Volts. E aquilo... se tornou tanto o nosso foco que a gente esqueceu dos problemas e focamos... Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Exatamente. né? E a igreja faz parte desse reino, né? Exatamente. Então, tava tudo complicado nessa área da nossa vida. Tá, mas aqui vamos focar onde tá dando certo, que ali, com certeza, Deus já tá movendo alguma coisa. Então, foi um tempo bem gostoso, que a gente não lembra de dificuldades. A gente lembra do que a gente conquistou, talvez, em outras áreas, infelizmente, assim, não entramos em dificuldades financeiras no meio de tudo isso, né? Vemos o cuidado de Deus no meio de tudo isso, porque poderíamos, puxa, não deu certo, não, então já vamos comprar uma outra casa, vamos comprar outro apartamento, vamos fazer alguma coisa, algum movimento por impulso, e a gente se segurou, né? Acho que foi muito cuidado de Deus, porque naturalmente eu penso, se eu vivesse de novo, provavelmente a gente iria atrás de uma outra casa, né?
comprar porque você alguma pensa coisa, agora de uma mas- forma mais madura de Uhum. alguém que já passou pelo processo. Agora, Alex, isso que você está falando é tão importante, especialmente para o tema de hoje, porque e vocês demonstram essa humildade grata, porque o tema é humildemente grato ou terrivelmente ingrato. Porque uma pessoa que começa a deixar Deus quebrar o coração, e não porque Deus quer machucar, ferir, destruir, muito pelo contrário, ele está construindo uma casa sólida na rocha. É uma pessoa que precisa aprender a não agir por impulso para não se enfiar em mais dívidas ainda, porque vocês já tinham uma responsabilidade com aquele apartamento que não estava sendo entregue. E agora, o desejo que o pastor Oca acabou de falar sobre seus amigos conquistando, seus amigos casando, Sim. a comparação. E daí o impulso pela necessidade de se adequar, de querer se parecer com, de fluir conforme os amigos fluem. Isso podia destruir a jornada de vocês, porque o que vocês contam pra gente aqui é que, de fato, toda essa crise não mexeu com a estrutura emocional de vocês. Tanto que vocês focaram na casa de Deus, focaram nos adolescentes, né? Nos pré-adolescentes. E, de repente, se vocês tivessem entrado em uma dívida por falta de planejamento, e a ingratidão faz isso, faz você se tornar uma pessoa gulosa. Querendo do outro, né? Querendo do outro. Até porque hoje as redes sociais, elas produzem muito isso, né? Exatamente. As pessoas vivem muito de aparência. De comparações, comparações. E é difícil às vezes, porque você tá olhando, né? Porque a questão da rede social é você esbanjar, né? É você mostrar o que tá fazendo, onde tá e tudo mais. E para algumas pessoas é muito difícil lidar com isso, porque a pessoa olha para aquilo e ela fala, puxa, mas o que eu queria é isso. Né? É fácil demonstrar uma família feliz na internet, né? Você prepara uma foto, uma boa edição, aquela coisa, todo mundo sorrindo, mas nem sempre é uma família feliz, na verdade, né? Nem sempre aquilo é realidade, É né? realidade. O que está por trás daquilo pode ser destruidor. E quando eles contam isso é inspirador, é que, na verdade, quando você está livre desse espírito de comparação, você pode ser você. Sua identidade Exato. está no lugar certo. E daí não importa se você está morando atrás da igreja, que, claro, não era o melhor, não era o sonho, adequado, né? o sonho. Não era o sonho. Né? Mas cada um tem sua história. E hoje vocês estão aqui para contar uma história que é inspiradora. Então, vocês não reclamaram. E o que é interessante é que quando eu perguntei para vocês no começo, não sei se vocês lembram, mas eu perguntei para eles, gente, então tudo deu certo? Eles falaram, tudo deu certo. Eu já sabia da história, pensando, tá, não deu tão certo assim, mas na verdade deu mais do que certo, Com porque certeza. dar certo não quer dizer que as coisas ocorrem da forma mais perfeita possível. Na verdade, dar certo quer dizer a gente tá construindo algo que tem solidez. E ver a história de vocês nessa jornada, quem olha para vocês hoje, conquistando o que vocês conquistaram, não pode imaginar que vocês começaram a vida de vocês nessa batalha. E depois de tudo isso, como que foi? Conta mais. Bom, depois de tudo isso, né, chegou um momento que, para que todos saibam, né, a gente decidiu, falou, puxa, realmente esse apartamento não vai sair, né, então vamos correr atrás dos meios, né, para reaver aquele investimento que a gente fez e vamos alugar uma casa melhor para nós, né. E alugamos uma casa num lugar melhor, compramos os móveis, porque felizmente a gente tinha condições para isso, mas não valia a pena você comprar um Claro. móvel, colocar Não num tinha lugar que você não empolgação. sabia Sim. quanto tempo você ia ficar e será que o apartamento vai sair ou não. E hoje estamos, né, morando de aluguel, mas a gente está bem feliz, porque no meio de tudo isso, né, Deus mostrou que o plano dele, como diz a palavra, era maior do que o nosso. Então a gente planejou lá e para nós, puxa, que legal, né? Planejamos aqui uma rota de casamento, tende a dar tudo certo. E Deus sonhava muito mais alto do que nós, né? E nesse meio tempo, o que aconteceu foi que esse apartamento não saía, a gente pensava, puxa, vamos comprar uma outra casa, né? Vamos comprar um terreno, comprar alguma coisa assim. Eu queria comprar uma casa pronta, minha esposa já queria um terreno para construir algo, né? Eu falei, Deus, é contigo então, o Senhor que decide.
Tem coisas que a gente leva pra cima e aí o Espírito Santo convence um dos lados, né? Que engraçado que eu tô rindo aqui, gente, porque a gente tá nessa mesma Exatamente. conversa sobre construir e Olha eu aí. quero uma casa pronta e a Naine, não, vamos construir. É muito bom isso. Eu acho que o homem, ele pensa assim, isso vai me dar trabalho. Eu acho, né? Exatamente. Eu não nego, foi isso mesmo que eu pensava. Eu falei, puxa, uma casa pronta, melhor, né? E aí o que Deus fez conosco, né? Ele nos abençoou de uma forma muito acima de nossas expectativas. Então, no momento em que a gente realmente estava pensando, planejando em fazer algum movimento de compra, nós fomos acionados por um casal aqui da igreja e despretensiosamente eles nos levaram a visitar um lote e tudo mais. Ó, aqui é a nossa casa, nós temos esse terreno, nós vamos morar aqui. E puxa, que legal, né? E nós felizes por ele. E de repente o que eles nos entregam e dentro desse loteamento tem um terreno que é de vocês. Então nós Uau. estamos Nossa, entregando. foi um momento demais essa muito história. maravilhoso. Deus é demais. Eu lembro até hoje, né? Sinto, né, de falar que eu sinto um pouco da emoção, assim, foi algo que pra mim não fazia sentido, porque dentro da minha cabeça toda racional, né? Eu falo, não faz sentido alguém dar um terreno pra outra pessoa, né? Não tava na planilha isso. Não tava na planilha, Foi um extra ganhar de um Deus. terreno. Planilha de Deus, Olha, né? a planilha de Exatamente. Deus. Exato, né? E com isso, o engraçado é que o Espírito Santo mostrou, falou, não, eu escolhi o que tua mulher queria, tá? Vocês vão ter que construir. Todo mundo fala, Tab torou A bastante. TAP torou mais que o É Alex, isso né? aí. Mas é muito legal ver como Deus realiza o planejamento que a gente faz, né? Porque o plano era morar num apartamento que a gente tinha adquirido e Deus, ele realizou esse plano da moradia de uma forma muito melhor, né? De uma forma muito mais especial. E hoje continuamos planejando, né? E planejando diferente, planejando a construção da casa, estamos desenhando a casa, né? Estamos com a planilha bem ativa ali, controlando gastos, correndo atrás de financiamento para que a gente concretize esse sonho, né? Que agora ele está muito maior. E sabe o que é tremendo de tudo isso, gente? Você que nos vê, você que nos ouve, é que no meio de tudo isso, numa festa de líderes, né? Eu me lembro, vocês ganharam foram sorteados. Uma engenheira, né? Isso, aham. Tava aqui fazendo um sorteio de um projeto de uma casa. Ela deu, porque na festa de líderes nós pedimos a alguns parceiros nossos que façam uma semeadura para poder fazer Abençoar o sorteio entre algumas os pessoas, líderes, né? é. E de fato isso aconteceu. E entre quase 1.000 pessoas, vocês foram escolhidos, sorteados e ganharam o projeto. Então Deus fez assim com vocês, sacou vocês de lá e falou, olha, eu tô cuidando de vocês. Eu acho que a gratidão, ela gera na gente também uma confiança de que Deus, ele cuida dos mínimos detalhes. Mas o que me impacta nessa história de vocês é que na última série, Uma Vida Mais Que Abençoada, vocês também diante de todo esse planejamento, diante de toda a planilha, e você não é uma pessoa emocional, né, Alex? Você é uma pessoa Não que sou. tem uma característica muito racional, mas ao mesmo tempo os frutos do Espírito Santo te faz ser uma pessoa quebrantada. E é isso que eu acho tremendo nas personalidades, porque o Espírito Santo tem a Tabita é mais emocional, né? Eu acho que é uma sanguínea, né? Sim. E você já é uma pessoa mais comedida, uma pessoa que está dentro de um padrão de equilíbrio. E você não age por impulso. Tanto que não agiu, porque poderia falar, não vou deixar essa mulher ficar tanto tempo passando por isso. E você foi muito sábio em dar aquilo que ela merecia e não aquilo que ela precisava no momento, né? E o que ela merecia era realmente toda a tua atenção, todo o teu amor, toda a tua entrega, o homem de Deus que você se tornou para ela. E eu falo isso, Alex, porque quando você, no meio da série Uma Vida Mais Que Abençoada, você foi lendo, você foi recebendo do Espírito Santo, a Tabita foi recebendo do Espírito Santo e vocês tomaram uma decisão na última série. Sim. E qual foi a decisão que vocês tomaram? Foi muito especial esse momento, assim, né? Eu acho que... Bom, quer contar você, amor? Porque o Espírito Santo começou nele, depois veio em mim, depois... Posso falar. Então, a gente começou, né? Puxa, sempre que sair um livro, a primeira coisa é ir lá e comprar o livro, né? Eu sempre gostei muito de ler, assim. Então, compramos aquele livro e começamos a lê-lo, né? Eu comecei primeiro e acompanhamos toda aquela série de Uma Vida Abençoada. E, de fato, eu acreditei muito. Aquilo entrou no meu coração de uma forma que
não são todas as palavras que você ouve que criam raízes tão profundas, né? Mas a questão de uma entrega extraordinária para receber algo extraordinário, isso criou uma raiz muito profunda no meu coração, né? De uma maneira que realmente foi Deus quem semeou aquilo. E com base em tudo que a gente aprendeu ali, o Espírito Santo mexeu algo comigo, né? Em relação a um carro que nós tínhamos e em relação a um dinheiro que nós estávamos guardando para comprar uma casa, né? Então, porque esse era o plano, né? E nós tínhamos todo esse planejamento e Deus falou, puxa, eu gostaria que você desse esse carro para tal casal. E, né, como qualquer ser humano, eu primeiro pensei, coisa da minha cabeça, não faz sentido. Porém, quando você vai juntando o quebra-cabeça e você vê, faz sentido, porque tudo que eu estou aprendendo é isso, né? É você dar para receber, você fazer entregas extraordinárias para experimentar o extraordinário. Se eu estou aprendendo sobre isso, se isso está fazendo tanto sentido para dentro de mim, por que é que eu não vou corresponder quando o Espírito Santo me dá um sinal, quando ele me dá um gatilho, né? Quando ele me dá uma direção? E, bom, isso foi num fim de semana, a decisão de fato foi num fim de semana onde a Tabita não estava, né? Estava na casa da sua avó, acho, em Santa Catarina. E aí eu fiquei pensando, como que eu vou contar isso para minha esposa? Como é que eu vou contar para ela que o carro que nós ficamos pagando durante 4 anos, que faz 3 meses que a gente terminou de pagar, eu sinto no coração de semear ele? E no dia seguinte a gente não teria um outro carro, né? Como é que eu vou dizer para ela que o dinheiro que a gente está guardando para comprar um imóvel, para construir esse sonho que a gente quer de um lar, né, de uma moradia própria, eu sinto de entregar ele para a construção da casa de Deus, né? E eu fiquei pensando isso, como é que eu vou fazer isso? Mas o Espírito Santo nesse meio tempo ele estava também falando com o coração da minha esposa. Então, no dia do culto, né? Acho que foi no domingo que você chegou. Deixa eu só contar essa parte primeiro. Fala. Só porque daí o Espírito Santo veio falar comigo. Acho que foi bem na hora da tua oração, Deve ter sido. Mas eu estava no carro, voltando de Santa Catarina, né, pra casa. E eu, enfim, estava no processo de viagem de volta. E o Espírito Santo, eu não estava orando, não estava pensando, mas o Espírito Santo tocou no meu coração. E ele falou assim, que iria acontecer algo muito grande, iria acontecer uma mudança muito grande, mas não era para eu me preocupar, que ele estava no controle. E na hora eu sabia que nós estávamos estudando sobre isso, nós estávamos lendo o livro, e eu amei. Aí eu cheguei em casa, né? Eu cheguei na casa da minha mãe, o Alex foi me buscar. No caminho, nós estávamos dentro do carro voltando para casa, e era num final de semana em que, né, enfim, tava lá conversando sobre isso, e daí eu falei pra ele assim, falei, olha amor, eu não sei o que tá pra acontecer, mas eu só quero dizer que tudo bem, que o Espírito Santo já falou comigo e meu coração tá tranquilo quanto a isso, o que tiver que acontecer, vamos fazer. Eu não sabia, a gente nunca tinha conversado sobre semear, nada, nem tamanho disso. E eu só falei isso pra ele, e na hora ele falou, então nós vamos semear o nosso carro. E eu falei, beleza. E a partir do momento em que ele falou isso, é algo que é somente o Espírito Santo para fazer. Aquilo não se tornou mais nosso. Nós falamos assim, não, então nós vamos entregar esse carro hoje, porque parecia que aquilo não pertencia mais a nós. Sim, fazia sentido. Uau. Exatamente, e é algo muito assim que é somente o Espírito Santo, parece que a gente, não, então já vamos encontrar o casal, porque o Espírito Santo já tinha colocado no coração do Alex quem era o casal, então nós já combinamos e tudo, vamos encontrar o casal assim, nós não falamos, né, mas entre nós conversamos e vamos fazer isso, porque realmente aquilo, como eu falei, ele não nos pertencia, parecia que era um carro emprestado, sabe, aquele sensação de carro emprestado, Sim. que você não quer ficar muito tempo porque pode acontecer alguma coisa. Então, era essa sensação que o Espírito Santo, automaticamente, no momento em que nós conversamos sobre isso, aconteceu. Então, foi algo, assim, realmente sensacional. Foi um sentimento do qual eu não tinha, sabe? A minha família, eu acho que é até normal das pessoas, né? A gente acaba se apegando em bens materiais, Sim. né? Então, era algo, assim, completamente fora da nossa cabeça, no normal, pensar numa situação dessa. E aquilo mudou muito o meu coração, sabe? Eu me tornei uma coisa, assim, tipo, tá bom, que é nosso carro, que é tudo. Pode pegar, porque foi muito, muito especial, realmente. Mudou Deus uma mudou chave muito, em nós, né? Muito. Mudou uma chave corresponder com algo que o Espírito Santo colocou. Porque não é só você ler, entender e aprender, mas você corresponder, é ali que as coisas mudam, né? Então, quando a gente correspondeu a um pedido de Deus,
meu coração se encheu assim com uma paz que eu não entendia, com uma justiça que eu não entendia, porque para mim o justo era, esse carro é meu, eu trabalhei, eu paguei, eu me planejei para tê-lo, né? Esse carro é meu, é justo, né? E aquela justiça, ela... Ficou por alguns anos na minha planilha, né? Exato, né? E aquela justiça, ela mudou totalmente, né? Deus falou, não, você não entende de justiça, né? Deixa eu te mostrar como as coisas são. E naquela mesma noite a gente entregou, porque era a noite que o pastor tinha colocado um desafio para a igreja. Puxa, nesse domingo, tragam uma oferta extraordinária. Tragam uma semeadura extraordinária. Eu não estou falando para vocês trazerem algo de oferta para a igreja. Preparem uma semeadura extraordinária, né? E durante essa semana, Deus nos preparou, né? Então, a gente semeou esse carro naquela mesma noite. A gente encontrou com um casal no final do culto, que, né? Eles também eram de ministério, então, os últimos a sair, e a gente se encontrou e foi muito especial, muito. assim, mas ao mesmo tempo, o extraordinário já tinha acontecido, porque o extraordinário foi o Espírito Santo trazendo aquilo para o nosso coração, sabe? E quando esse casal saiu da nossa casa, nós levamos eles até a nossa casa para entregar o carro. E a hora que eles foram embora, eu lembro que eu fiquei muito com um sentimento de gratidão imenso. Sim. Um sentimento de gratidão que eu mesma não entendia. Porque... E não fazia sentido, né? Exato. Você ser grato por abrir mão de algo não fazia sentido. Eu não sentia, assim, que, Mas era o que poxa, estão sentimos. levando o nosso carro. Em nenhum momento passou isso pela nossa cabeça. Na verdade, nunca passou isso pela nossa cabeça. Realmente parecia que era uma felicidade de, sei lá, como se eu tivesse comprado um carro e entregado para uma Como pessoa. eu- Era uma felicidade imensa. Era algo realmente que o Espírito Santo... O que eu comentei com Maravilhoso. meus amigos foi que eu me sentia grato por Deus ter confiado a nós aquele Alex. pedido. Uau. Nossa, que forte. Porque né, eu me sentia muito grato. Falei, Deus confiou a mim que eu semeasse um carro, né? E interessante disso tudo que você está falando é porque quando a gente olha para a história, né, vocês começaram até falando sobre isso, né, que os foram semeados no terreno, no projeto, tudo. Mas antes de tudo isso, vocês ouviram a voz de Deus, vocês foram sensíveis a Sim. Ele para fazer uma semeadura sem enxergar que isso iria acontecer. Mas Exato. a chave que existe nesse coração doador, né? E em você não se prender nesse lugar, porque é mais fácil às vezes você se agarrar naquilo que tem, que você, não, mas como que eu vou fazer semeando? Porque talvez vocês ficaram um período sem carro. Sim. Ficamos um período sem carro, depois compramos uma moto. E estamos Né? até hoje. Estamos até hoje com a moto e quando eu olho pra ela eu falo, puxa, é muito prática, é muito barata muito e a bom. gente só agradece por ter aquela moto, sabe? Não considera, mas não é confortável, mas isso, mais frio. Não, mas olha quão prática ela é, olha só quão econômica ela é, olha só, ela não ocupa espaço na garagem e a gente tenta mudar a mentalidade dessa maneira, né? Olha, o que Deus já está construindo na vida de vocês é algo que a gente já percebe que é de uma grandiosidade, e a grandeza das coisas de Deus não estão ou não está naquilo que a gente tem de bem financeiro. E vocês são tão abundantes, vocês são tão prósperos, vocês são tão felizes, vocês são tão genuínos, e a jornada de Deus em vocês vai ser realmente vocês chegarem no caminhar de vocês até lá, na velhice de vocês olharem e dizer, a gente foi feliz, porque vocês têm tudo que vocês têm de Deus como presente, e vocês estão construindo algo que é muito duradouro. E quando eu olho para vocês, se eu como pastor fico muito orgulhoso, Oca, mas eu fico muito orgulhoso de ver o Alex e a Tabita, quem eles se tornaram. Eu fico imaginando Deus, porque Exatamente. a Bíblia diz que vocês, como pais que são maus, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus não lhes daria boas coisas se vocês lhes pedissem. E é de fato isso que vocês estão fazendo, vocês estão pedindo o que é certo, o que é correto. Senhor, prepara as coisas no seu tempo, e o coração grato de vocês está cada vez ampliando mais. E quando vocês contam essa jornada de entrega, o que é mais bonito não é o casal que recebeu, a história deles, ganhamos uma semeadura, mas na verdade é o que gerou no coração de vocês. É um coração tenro para a presença de Deus. E é por isso que vocês
se tornaram quem vocês são. E vocês só estão no começo da história. É de só o vocês. início. É só o Ah, início. meu Deus do céu, tem- gente. Tem Graças todo um a horizonte Deus. aí pela frente, né? E é muito belo o que vem pela frente. Exatamente. E a gente até já assim, fica com expectativas, né? Exatamente. Amém, Alex. Você que está aí, né, assistindo esse momento aqui, eles estão aqui emocionados compartilhando isso. É difícil não tocar, Eu gente. tô né? emocionado aqui. Eu tô aqui segurando. Muito Segurando não, forte. não segurei, né? Muito forte mesmo. Agora, vocês, dentro dessa jornada, né, de gratidão, eu acho que vocês, nesse momento, vocês têm muita autoridade para poder ajudar algumas pessoas que estão nos assistindo, escutando nesse momento, porque, às vezes, dentro da nossa caminhada, uma coisa que é muito difícil lidar é a ingratidão. Porque no dia a dia, pequenas coisas acontecem, né? Todos nós temos que lidar, vocês mesmos falando desde o início, de tudo que foi acontecendo, coisas que foram dando errado, parece que tudo te empurra para reclamar, para falar mal, para brigar, e até para chegar até o momento de uma entrega de um carro, de algo que Deus pediu para vocês, às vezes vem aquele sentimento assim, poxa, mas já deu tanta coisa errada, já perdi o apartamento, né? Ali, planejamos, tantos sonhos que deram errado. Talvez tenham pessoas nesse momento que estão passando por um momento difícil na sua vida, onde elas vêm reclamando de muitas coisas, né? Ou até de um momento que estão vivendo na sua jornada, e isso está produzindo o quê? Mais coisas ruins ainda. Porque a partir do momento que a gente começa a ser grato, a gente abre uma porta para que mais gratidão venha, para que Deus libere e para que a gente seja uma fonte, na verdade, em tudo que vem sobre a nossa vida. Mas talvez esse seja um momento muito especial para vocês liberarem uma palavra para quem está escutando aqui sobre como fechar, né, essa porta de ingratidão, né? O que Deus vem fazendo em vocês e que isso pode ajudar muitas pessoas nesse momento. Não, legal. Algo que eu aprendi até foi nesse processo da última série, Uma Vida Abençoada, e pesquisando, né, aprendendo, buscando saber mais sobre o tema, eu descobri o que é a redenção para mim. Eu acho que isso faz muito sentido na forma como eu sou grato a tudo que eu tenho hoje, né? Quando eu entendi o que é a redenção, o que significa a redenção, no sentido de agora eu pertenço a um novo Senhor, porque Ele pagou o preço, uma dívida que eu não poderia pagar, né? E Ele sendo meu Senhor, tudo que eu tenho pertence a Ele, tudo que eu sou pertence a Ele, tudo ficou mais fácil para mim. Então isso veio a partir de um entendimento, sabe? Um entendimento da redenção, de que eu pertenço ao Senhor. Então tudo que eu tenho é dele, foi Ele quem me deu, e se torna mais fácil você ser grato por coisas que você entende que não vieram do seu esforço, né, ou não vieram de qualquer outra fonte, mas foi o próprio Deus quem te deu. Como não ser grato com algo que foi o próprio Deus quem te deu, né? Então isso tem me ajudado muito. Uau, muito bom. A me manter fiel na gratidão, porque querendo ou não, é uma escolha diária, né? É uma escolha Cada diária. circunstância Chaves. você precisa... Eu escolho ser grato por isso, eu escolho ser grato por aquilo, porque eu tenho uma mente renovada e eu passo a entender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E ponto. Ela não é mais nada além disso. Então, boa, perfeita e agradável, eu só preciso agradecer se eu estou no meio dessa vontade, né? Que isso, Alex. Muito Meu bom. Deus. Até uma coisa bem interessante, né? Porque dentro de tudo que a gente vem falando nesse período, né? Nesses podcasts e tudo mais, muitas chaves estão ligadas ao primeiro livro, que é Uma Vida Abençoada. É verdade. Né? É. Então, você que está escutando esse podcast, talvez você não escutou, e eu quero dizer uma coisa, está aí no Spotify essas mensagens, tá? De Uma Vida Abençoada, que foram as pregações, né? Que a gente É teve. verdade. Você pode escutá-la também, voltar a procurar aí, que com certeza você vai encontrá-las, ou até mesmo no YouTube, né? Você pode estar vendo isso e eu tenho certeza que vai te edificar muito, porque cada pessoa, nós teríamos muitas pessoas da igreja para trazer e contar o testemunho aqui, ficaríamos talvez o ano todo fazendo podcast aqui com Só testemunhos. sobre a vida abençoada, né? Aham. E Tabita, e você, qual que é a chave que você dá? Ai, pastor, eu acho que o Alex falou
tão bonito, falou tudo já. Mas eu acho que é isso. E é muito você andar com o mesmo pensamento dentro de um casamento, assim, né? Porque o Espírito Santo falava lá, falava aqui. Então é muito assim, eu como mulher estar sempre buscando realmente uma direção de Deus e estar sempre assim na presença de Deus mesmo, para que quando algo acontecer, você esteja preparada para qualquer coisa, para você estar ao lado do seu marido em qualquer circunstância, né? Então eu acho que o Alex já falou tudo, mas trazendo mais para essa parte, eu acho que é mais isso, assim, é você estar preparada, né? Puxa, gente, nós somos muito gratos por vocês compartilharem com a gente essa história de vida, os valores que vocês deixaram nesse podcast e algumas coisas, claro, eu acho que são conselhos muito práticos que vocês deixaram, né? Nas pequenas coisas, né? Nas pequenas atitudes, precisa se começar com algo que é pequeno. Ser grato, não se corromper no momento que não se tem, não querer agir com impulso em alguns momentos e manter a sanidade no casamento, né? E, ao mesmo tempo, escolher Deus. A parte da redenção que você falou fechou com chave de ouro esse podcast. O fato de você dizer que precisa se alinhar quando se casa com o mesmo coração. Então, você que é solteiro, que está aí, escolha bem. Exatamente. Né? Apesar que a gente nunca pode imaginar que vocês poderiam se tornar esses gigantes. Já cristãos normais, mas vocês não são normais. Vocês realmente, ou melhor, deveria ser todo o cristão no cristianismo genuíno, profundo, deveria ser com esse coração. Então, que você possa, você que está nos ouvindo, nos assistindo, que você possa realmente tomar uma atitude baseado nisso que você ouviu agora, em uma mudança de um coração de ingratidão para gratidão. A gratidão causa muito, ela pode fazer muitas coisas que são poderosas na sua caminhada. Então nós declaramos sobre você, sobre a sua vida mais que abençoada, que você possa encontrar esperança, graça, suportar os processos, entender que Deus está com você, entender que Ele cuida de você e que todas as coisas cooperam. O Alex disse muitas vezes isso aqui, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que agem segundo o seu propósito. Que você continue a sua jornada e logo teremos o nosso próximo podcast. Exatamente. Quero agradecer, né, o Alex, a Tabita. Obrigado que vocês nos abençoaram e com certeza muitas pessoas, né, de uma maneira incrível nesse tempo. Obrigado mesmo, assim, pela história, pelo coração de vocês e que vocês possam experimentar muito mais o Senhor. É só o início daquilo que Deus está fazendo, né? Com certeza virão muitos testemunhos, muita coisa ainda que vocês vão poder ajudar, compartilhando e edificando aí muitos jovens casais aí, até mesmo inspirando com a história e a vida de vocês. Amém, obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, sem dúvida. Amém. Bom, Amém. Ficamos por aqui. Deus abençoe. Não deixa de compartilhar isso com seus amigos e abençoar mais pessoas. Até o próximo. É isso aí. Tamo junto e fica ligadinho aí nas redes sociais.